Este programa tem classificação indicativa livre. Gostar de ler, escrever e ter facilidade em aprender línguas estrangeiras. Você se identificou? Então eu tenho uma boa notícia. A UFPR oferece um curso de graduação que tem tudo a ver com você. É agora no Vocação. O que seria do mundo sem a comunicação? Comunicação gestual, verbal, visual e, mais recentemente, comunicação virtual. Do início da humanidade até hoje, é ela que possibilita a interação e o desenvolvimento social. Na UFPR você tem a oportunidade de conhecê-la um pouco mais através do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional. Confira! O curso de Comunicação Institucional é um curso que busca trabalhar todas as técnicas de comunicação aplicadas a empresas, ao mundo corporativo, incluindo aí técnicas de comunicação, de marketing, de administração, de gestão de pessoas, para que a gente tenha um profissional dentro da empresa que consiga trabalhar com os diferentes públicos da empresa, sejam os seus clientes, né, os seus fornecedores, o seu público interno, os funcionários, os colaboradores, e você tem então a partir daí um profissional que trabalha nessa gestão da comunicação institucional dentro das empresas. O curso tem o objetivo de dar uma formação aos alunos suficiente para que ele possa executar dentro de uma empresa, desde a área de gestão da informação até lidar com todos os públicos de uma empresa, o público interno, o público externo. Então é um curso que visa preparar o profissional para um mercado de trabalho emergente, que cada vez demanda um maior número de profissionais. Então é aquela comunicação feita desde uma pequena empresa até uma grande empresa, desde um simples comunicado de férias até uma possível, se for necessário, intranet ou uma página na internet. O curso de Comunicação Institucional, ele é um curso de tecnólogo, então ele tem uma formação bastante rápida, considerando outros cursos, que tem um alvo o mercado, tem como alvo o mercado, a preparação de um profissional focado na comunicação interna e externa da empresa. Então ele tem condição de fazer a articulação entre os segmentos dos funcionários e dos segmentos administrativos da empresa, assim como ele faz a ponte entre os setores internos da empresa e todas as agências que lidam com a estrutura maior da macropublicidade, vamos dizer assim, de uma empresa, de um produto ou de um serviço. Grande parte dos estudantes do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da UFPR já tinham contato com a área antes de ingressar no curso. Mas há também quem nunca tivesse estudado sobre a comunicação e quem saiu de outras profissões para mergulhar nesta novidade. Eu sempre tive uma facilidade para a área de comunicação e eu queria no início fazer publicidade e propaganda, mas não pela área de criação, queria a área de mídia. Até tentei o vestibular, primeira vez, não passei por 4 questões e depois, durante o período entre um vestibular e outro, eu descobri o curso de Comunicação Institucional e eu me identifiquei muito mais com ele porque ele tem um ar mais gerencial, né? Ele tem um pouco mais de gerenciamento da área de comunicação. Então eu me identifiquei bastante com o curso e hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? Eu sempre me identifiquei bastante com os cursos de comunicação, só que eu não me via fazendo nem RP, nem jornalismo, nem publicidade. Aí eu pesquisei um pouco mais sobre os cursos que tinham na Federal e eu acabei descobrindo de comunicação institucional, que na época era o primeiro ano e que estava começando. Aí eu gostei, assim, e resolvi tentar. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. E eu gosto desse trabalho de produção, de organizar os eventos. Primeiramente foi isso. Eu já tenho outra graduação, eu sou enfermeira e agora eu deixei de atuar na área, me aposentei, na verdade, e eu decidi por fazer esse curso porque eu já trabalhei como comunicador institucional na outra empresa que eu trabalhava. E então eu tive uma prática muito intensa do que hoje eu vejo na teoria. Então quando eu vi que havia a possibilidade de um curso nessa área, eu me interessei e isso me trouxe para essa graduação.
como está estruturado o curso de Tecnologia em Comunicação Institucional na UFPR? O curso está estruturado em 3 anos, né? Ele tem, na verdade, 6 semestres. Em cada semestre o aluno tem carga de disciplinas relacionadas à área de comunicação, à área de linguagem e à área de gestão. A área de comunicação ele vai trabalhar técnicas com materiais impressos, web, audiovisuais. Na área de gestão ele vai trabalhar com a área próxima à administração dentro das empresas, com gestão de pessoas, gerenciamento de conflitos, marketing, empreendedorismo, e na área de linguagem com a produção textual, com textos de diversos gêneros, né, para que ele seja um comunicador que consiga escrever, se desenvolver e se comunicar com diferentes públicos. Se você se interessa pela área da comunicação, deve estar se perguntando qual é a diferença entre este curso e os cursos da comunicação social, como jornalismo, publicidade e relações públicas. Apesar de todos envolverem a linguagem e a expressão humana, a diferença entre eles é grande. O curso de jornalismo ele tem um foco bastante evidente na produção de texto, num trabalho focado na mídia, né, mídia impressa ou mídia do rádio, né? Você tem uma coisa que é a notícia, que é a informação. No caso do comunicador institucional, a pessoa que lida, o tecnólogo em comunicação institucional, ele é um profissional que tem contato com todas essas áreas, ele tem uma formação bastante abrangente, então ele tem uma formação de produção de texto, mas ele tem um foco também na área empresarial corporativa, que é uma coisa que o jornalista não tem. A formação dele é muito do trabalho com a informação, que é bastante válido, profundo, né? Mas o profissional de comunicação institucional, ele é um profissional que tem as duas possibilidades, ou seja, ele produz texto, mas é texto para a empresa, com foco, por exemplo, em jornal da empresa. O de formado em relações públicas é mais para a área de eventos, do contato com a imprensa, o contato para fora da empresa onde ele vai trabalhar. O de comunicação institucional é a comunicação interna. É esse meio de campo que tem que existir entre o dono, entre o presidente da empresa e seus funcionários. É essa conversa que tem que haver sempre aberta, porque o funcionário levanta ou derruba uma empresa. E tem que haver alguém que faça esse meio de campo, que faça essa interface entre o dono da empresa, o presidente, e os funcionários que estão ali para levantar a empresa. A principal ferramenta de comunicação que utilizamos é a fala. Por isso, o curso de comunicação institucional dá ênfase para o aprendizado de línguas estrangeiras. Então, o aluno que entra aqui, de acordo com a sua classificação no vestibular, ele vai escolher ou a língua inglesa ou a língua espanhola. Então, é um curso que também, além de todo o ferramental da comunicação, ele vai trabalhar com uma das línguas, o espanhol ou o espanhol ou o inglês. E ainda nós oferecemos como optativa a possibilidade dele estudar o francês e o alemão. Então, entendendo que a comunicação hoje, você precisa de uma segunda língua, então a ideia é que ele não saia fluente, mas que ele saia no nível intermediário, que ele tenha a condição de escrever um texto numa língua estrangeira que for da sua opção, ou o inglês ou o espanhol, dependendo da classificação que ele tiver no vestibular. Depois de formado, o comunicador institucional vai trabalhar com o desenvolvimento de projetos de comunicação dentro de uma empresa. Para isso, espontaneidade e bons conhecimentos linguísticos são fundamentais. Bom, não pode ser tímido, tem que gostar de conversar com as pessoas, de se relacionar, de organizar, tem que gostar de escrever bastante. O perfil do comunicador é isso. Você tem que gostar bastante de ler e de escrever, né? Tem que gostar bastante de trabalhar com o público interno, né? Tem que ter facilidade de se adaptar a diferentes ambientes organizacionais. Basicamente isso, assim. Não pode ser um estudante que seja tímido, ele tem que saber se expressar, ele tem que ter um quê de liderança, porque afinal você vai estar tratando com uma quantidade N de funcionários de dentro de uma empresa, então se você não souber se impor e ter uma postura profissional, você não vai ser respeitado e não vai passar a mensagem que você tem que ser respeitado. Acima de tudo, saber escrever muito bem,
e relacionamento interpessoal. Eu acho que é a base fundamental do perfil para este curso, é o relacionamento interpessoal e a prática da escrita, o conhecimento profundo da língua portuguesa, porque eu acho que isso é muito importante na empresa, a forma como você vai se comunicar com as pessoas, seja oralmente ou seja por escrito, tem que ser muito correta, porque uma falha de comunicação pode levar a um desastre na empresa. Primeiro, ele deve ser uma pessoa que tenha muita, eu acredito que vontade de aprender, né? Que é um diferencial hoje no mercado. Hoje as empresas querem muito as pessoas e valorizam muito as pessoas que querem aprender, que gostam de aprender coisas novas dentro da empresa, fora da empresa e que possam agregar valor a ela. Então, nós temos hoje um grupo muito heterogêneo de alunos, de origens diferentes, então é um curso muito rico na questão da troca, né? Então, são alunos que têm desde um viés muito grande de tecnologia, então são pessoas que têm uma produção grande, são muito criativos na área de produção tecnológica e, ao mesmo tempo, você tem pessoas muito vinculadas a RH, trabalham com treinamento, gostam da área de coaching. Então, acho que essa diversidade, esse encontro de diversidade, demanda um aluno que tenha vontade de aprender. Se você gostou do curso de Comunicação Institucional, então agora é hora de prestar atenção nas dicas para chegar na universidade bem preparado. O vestibulando que quer fazer o curso, ele deve ter uma característica muito interessante, que é a questão do interesse pela linguagem. Ele se interessar pela linguagem, se interessar pelas novas tecnologias e ele está disposto a ter bastante trabalho textual com a questão linguística e ele gostar da área de gestão. Então, a dica é que o vestibulando tenha esse interesse, né, de estudar técnicas que vão desde a questão linguística até a questão de gestão, para ele poder entender melhor esse mundo corporativo e, por fim, que ele seja uma pessoa interessada e curiosa pelas novas tecnologias que estão despontando nas empresas. Acho que ter um bom texto, gostar de ler, gostar de escrever, gostar de falar, ou pelo menos estar aberto a. Então, a gente tem muita gente aqui, por exemplo, que chega muito tímido, mas que, estando disposto, estando aberto a novas experiências, né, se dá bem e se sai bem e faz apresentações. Então, acho que é estar aberto ao novo. A grande dica é sempre escrever um bom texto, né? Procurar trabalhar com uma abordagem inteligente, um texto criativo, não no sentido de exagero, de palavras difíceis. O que interessa é justamente a maneira como aquele indivíduo que está ali, o candidato, ele está percebendo aquele tema de uma maneira diferente das outras pessoas, diferente do que normalmente todo mundo pensaria. Então, eu acredito que qual é a outra maneira que eu posso enxergar, que eu posso usar para enxergar aquele assunto, aquele tema. Então, um bom texto, bem escrito, eu acho que essa é a grande diferença para a gente quando o aluno chega aqui, para que ele chegue bem. O vestibulando, ele tem que gostar muito de escrever, não ser tímido, tem que primeiramente gostar dessa área de organização interna e externa. Venha para cá, vamos falar que já foi aprovado, né? Porque esse é o objetivo do vestibulando. E venha para cá de coração aberto, entendeu? Para aprender, para conhecer novas pessoas, para enfrentar seus medos, porque eu acho que o vestibulando, ele sai ainda com aquela mentalidade de terceiro ano. E quando você chega na faculdade é um baque. Então, sabe, aproveita as férias, comemora bastante e vem de coração aberto, assim, porque o curso tem muito para oferecer. Eu diria para o vestibulando que quer fazer o curso que eles têm que se dedicar bastante, né? Tem que gostar de escrever, de ler e aproveitar, assim, porque é uma época muito boa, que você aprende muito. E é isso, assim, fazer o que você tem vontade, né? Não só por passar na federal, e sim o curso que você sente que vai te levar para o melhor caminho no mercado de trabalho, que é o que você se identifica mais. Confira mais sobre a profissão em uma conversa que eu tive com um comunicador institucional. Alexandre, em que área que você trabalha?
Bom, eu estou trabalhando atualmente na área de marketing da indústria automobilística e lá eu faço um processo de realmente captar a questão das necessidades de cada grupo de concessionários dessa empresa e eu faço esse trabalho na área de marketing. A gente percebe que o mercado está muito aquecido e ele está em busca de profissionais jovens, só que ele está exigindo algumas qualificações desse profissional. E esse profissional atualmente ele deve ser uma pessoa inovadora, ele deve estar atento às novidades do mercado, ele deve ser aquele profissional enquanto a roda está se movimentando, ele conseguir parar a roda em determinado momento e filtrar determinadas informações e com essa informação ele trazer algo que é importante para a empresa e trabalhar com esse contexto de informação dentro da empresa. O profissional de comunicação como um todo, ele deve ser uma pessoa dinâmica, proativa. O mercado está precisando de pessoas com proatividade. É uma pessoa que trabalha com essa questão da inovação, seja muito criativa nos processos e, além de tudo, é um profissional que ele está ligado com toda essa questão da mídia social. Hoje, a questão das mídias sociais, elas influenciam muito na empresa. Como profissional de comunicação, as principais ferramentas seriam ferramentas do Office, como na parte mais de informática e como outros tipos de ferramentas, eu acho que a questão de trabalhar em equipe é uma questão muito forte na comunicação e saber contagiar as pessoas com o teu trabalho e tentar sempre estar trazendo coisas novas para o teu trabalho, questões de modificar processos, pegar processos antigos e tentar resolver de uma maneira mais criativa. Tá ok, Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. O curso de Tecnologia em Comunicação Institucional tem duração de 3 anos e acontece na Escola Técnica da UFPR. Ao todo, são ofertadas 45 vagas por ano. Para mais informações, acesse o site do curso. Tecnologia em Comunicação Institucional ainda não é a sua vocação? Então mande um e-mail com o curso que você gostaria de ver no próximo programa. Veja este e outros programas no nosso site. Para você, uma ótima semana de estudos e até o próximo Vocação!